Graças a Deus. Amados, a gente tem estudado a parte do livro de Mateus, esse primeiro capítulo. Assim, esse livro de genealogia de Mateus, que vai tratar sobre a vida do Messias, pela genealogia do seu pai adotivo José. Ele vai abordar 5 mulheres, como eu tenho falado aqui. Essas 5 mulheres entram dentro da genealogia de Cristo e elas são mencionadas por nome, a não ser a Betseba, que não é mencionada por nome, mas é dita quem ela é, que foi mulher de Urias. E dessas 5 mulheres que são mencionadas são Tamar, Raabe, Ruth, Betseba e a última Maria. Já falei a primeira mulher dessa lista, que foi Tamar. Tamar é aquela que se faz de prostituta por um dia. E por que ela se faz de prostituta? Porque o seu marido, ou melhor dizendo, o seu sogro, Judá, não queria dar o seu filho Selá em casamento, porque ele já havia dado o seu primeiro filho para Tamar, e ele havia morrido, mas não tinha deixado-lhe filhos. Então ele deu o segundo filho, Onã, que também, por ser mau, a Bíblia declara que o Senhor o matou mais uma vez. E então Judá manda Tamar para a casa dos seus pais viver a sua vida de viúva até o dia em que o seu último filho, Selá, crescesse, se tornasse homem, então pudesse dar a ela em casamento e então suscitar descendência ao falecido irmão. E a Bíblia diz claramente que chegou o tempo de Judá dar Selá, e ele não deu, porque ele ficou com medo de que esse último filho que ele tinha morresse também, que o Senhor o matasse. Então ele não deu, o tempo foi passando, e chegou o dia que a mulher de Judá morreu também. Então agora viúvo, e ele agora, passado aquele luto, ele foi trabalhar junto com o seu sogro. E no caminho que ele foi para Tímina, a Bíblia diz que Tamar soube que o seu sogro estava ali. Então ela se despiu, vestiu vestes de prostitutas e ficou no caminho, como se fosse uma prostituta cultual. E lá, pela provisão de Deus, Deus conduziu Judá até aquele lugar onde ela se encontrava. E lá Judá teve uma relação sexual, sabendo ela que era uma prostituta, mas não reconheceu como a sua nora. E então eles conceberam, aliás, teve uma relação e ela concebeu filhos gêmeos, que são esses chamados Pérez e Zerá. E a Bíblia declara que quando ela estava grávida, Judá ficou sabendo que ela estava grávida, e ela não podia ficar grávida porque ela estava prometida ao seu filho Selá. Quando ele ouviu isso, ele gostou demais, porque agora ele não precisava mais entregar o seu filho e resolveria aquele problema. Vou matar Tamar, traga ela para fora, para que nós venhamos queimá-la. E a Bíblia diz que ela, Tamar, tinha pego penhor de quem? De Judá, a quem teve uma relação, que era o seu cajado, o seu bordão e o seu anel de Selá. E a Bíblia declara de quem eu engravidei é deste homem que tem esses pertences. Então Judá reconhece que os pertences eram dele. Então ele diz algo que para a gente deve muito bem pensar, que ele diz: tu és mais justa do que eu. Por que eu conto essa história? Porque essa mulher está na genealogia de Cristo. A prostituição dela não é uma prostituição de comércio. Ela se fez prostituta para buscar justiça para a sua própria vida, para suscitar descendência a ela, para que ela tivesse vida, para que ela não morresse, para que ela tivesse um sucessor. A prostituição dela é pontual. Isso justifica a prostituição? Nunca. Todavia, o que Cristo está mostrando para nós aqui, que embora ela quisesse ter um marido e ela se prostituiu para que tivesse um descendente, no final das contas ela só teve aquela relação com seu sogro e nunca mais o viu, nunca mais se relacionaram, e ela gerou 2 filhos para ele, para Judá. O que eu quero mostrar aqui é que
A primeira coisa que a gente pode entender com a primeira mulher nisso é que essa é uma prática comum da nossa natureza, a prostituição. Algumas vezes seremos como Tamar, nos prostituímos para alcançar aquilo que é de direito nosso. Como as pessoas dizem aí fora, os fins justificam os meios. Ou seja, eu posso fazer de uma coisa errada para alcançar um fim muito certo, muito claro, muito preciso, mas aos olhos de Deus isso não é certo, isso não é errado, isso nunca vai dar certo. Embora aos olhos dos homens a gente possa reconhecer, realmente tu és mais justo do que Judá, como tu completaste ou como tu fizestes isso. Todavia, isso mostra que quando Cristo ele nasce de uma descendência prostituta, de uma descendência que, embora queira fazer a justiça, faz com as suas próprias mãos e não busca em Deus a verdadeira justiça. E agora a gente vai tratar da segunda mulher dessa lista. A Bíblia diz claramente que no verso de número 5 diz assim: Salmão gerou Raabe. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Nesse texto, quando só menciona Raabe, para quem nunca conheceu nada da Bíblia, não sabe de nada, a gente, que mulher é essa? Quem é essa mulher que está colocada aqui na genealogia de Cristo e que não deveria ser colocada? Não deveria nem ser mencionada nem o nome de nenhuma das mulheres, nenhuma. Se você vai para a lista em Lucas, capítulo de número 3, a respeito da genealogia de Cristo, e que faz essa genealogia com base na pessoa de Maria, na descendência de Maria, que Maria também é descendência de Davi, você vai perceber que toda essa descendência não tem uma mulher. Porque esse era o padrão, a descendência era apontada apenas por homens. Só que Mateus ele vai escrever de maneira diferente, ele vai apontar 5 nomes, 5 mulheres ímpares nas escrituras sagradas. E dentro dessas 5 mulheres ele vai apontar Raabe. Quando a gente nada conhece de Raabe, aqui eu quero mostrar para vocês. Essa mulher, Raabe, é conhecida nas escrituras como prostituta. Raabe, a prostituta. Em todos os textos das Sagradas Escrituras que mencionam o nome de Raabe, a gente encontra são 8 textos, 8 ou 7 textos, não lembro agora. De todos esses 8 textos que apresentam o nome de Raabe, apenas um único texto, que é esse de Mateus, que não menciona exatamente o que ela fazia. Todos os outros textos que vão mostrar quem é Raabe, que ela aparece, sempre dito, Raabe, a prostituta Raabe, ou Raabe, a prostituta, ou a mulher prostituta Raabe. Todos os outros textos que são citados nas escrituras a respeito desta mulher, é uma prostituta. E quem é essa mulher? Raabe, a prostituta. A Bíblia vai registrar ela, a primeira vez que ela é mencionada verdadeiramente é no livro de Josué, no capítulo 1 logo. Por quê? Porque nesse tempo a Bíblia diz que Josué, ele está liderando o povo de Israel e ele é o responsável de entrar na terra prometida, e ele envia espias, melhor dizendo, para verificar a primeira cidade que eles vão lutar, e a primeira cidade é Jericó. Jericó é a cidade mais forte, a fortaleza grande, poderosa, uma muralha tão grande, tão forte e tão larga, que era capaz de dois carros, ou um carro dos dias de nosso passar no meio, ou 2 carruagens passear por essa muralha lado a lado. Só que aqui tem um detalhe: nessa muralha Raabe construiu a sua casa. Dentro da altura daquela muralha, uma casa estava sendo construída, uma casa de prostituição. Uma mulher prostituta vivendo no alto da muralha. E aqui é interessante para nós entendermos por que isso é tão estranho. O que Cristo está carregando sobre seus fardos esse peso de tanta prostituição? Raabe vive da prostituição. Ela não quer buscar justiça. Esse é o seu meio de vida. Essa é a sua vida. Esse é o seu valor. Ela rompe com toda a dignidade, ela rompe com toda a mazela, com tudo que ela quer. Não quer saber de nada. Ela quer viver debaixo do prazer. Ela quer viver e se sustentar com base no seu corpo, na sua beleza, na sua performance. Isso é a prostituição. Hoje, nos dias de hoje, muitas vezes tem até um glamour a respeito de mulheres da vida, prostitutas. Tem chamada prostitutas de luxo, e muitas delas, muitas vezes nem querem dizer, não sou prostituta, sou acompanhante de luxo. Você pode olhar
Existem podcasts conversando com determinados tipos de mulheres que fazem esses programas e que são selecionadas dentro de grandes empresas para homens importantes, para grandes homens. E essas mulheres não têm cara de prostituta, vivem uma vida de luxo. Na minha vida eu só conheci uma menina só. Não conheci sexualmente falando. Eu ainda era muito jovem na igreja e uma dessas meninas assim que trabalhava com a gente dentro de grupo de missões, fazendo teatro, essas coisas assim. E dentro da família dela havia uma jovem muito bonita, por volta dos seus 16 anos de idade. Ela morava juntamente com essa menina dentro de um lugar, uma grande favela, casa de madeira. Esgoto passava por baixo. Só que na casa dela, no final das semanas, parava carros importados para pegar essa menina. Pegava ela e levava ela para longe. Depois de alguns anos, eu não sabia que ela praticava isso, eu não sabia realmente. Então a gente chegava a evangelizar e falar, e ela chegou até aí na igreja algumas vezes, mas se foi. Depois de um tempo passou, eu vi isso no Facebook muitos anos atrás, eu ainda nem era casado. Eu vi ela dentro, sabe o que? De um iate, irmãos. Toda bonita, um mar grande e deslumbrante. E do lado tinha uma fotografia de um velho, exatamente que bancava ela. Depois de alguns anos, eu vi essa menina jogada fora. Não servia mais. Não era mais. Porque tudo que ela fazia, tudo que ela sabia, tudo que ela destinava era para a sua prostituição. E vivia dessa prostituição porque queria viver dos prazeres que a prostituição dava. Não era a prostituição que ficava na beira da rua, passando sol, chuva. Não, ela estava num outro nível de prostituição, mas continuava sendo prostituta. E aqui Tamar, ela mostra uma coisa interessante para nós, porque na casa dela, em que ela estava no alto da montanha, todo mundo sabia que ela é a prostituta, todo mundo olhava para ela que era a prostituta, que ela conseguia algum patamar, alguma coisa muito grande, muito importante, todavia, é uma prostituta. O desejo de viver à custa do seu prazer e das suas vontades, levou ela a esse estado. Ela não queria ser submissa, ela não queria estar trabalhando, ela não queria fazer nada. Ela queria viver do seu corpo e satisfazer os seus desejos por meio desse trabalho. E não importa o que as pessoas pensavam, ou até mesmo a sua família. Ela jogou tudo isso para o alto, para viver uma vida de prostituição. E é essa mulher que vai entrar na linha ascendente de Cristo. Naquela linha que vem Ele vai nascer dessa mulher. O seu útero vai produzir o Cristo. E a Bíblia diz claramente que então, depois de muitos anos ela nessa prostituição, o povo de Israel está próximo da terra prometida, ele envia espias e essa mulher, juntamente com toda aquela cidade de Jericó, a Bíblia diz claramente que toda a cidade sabia que Israel tinha sido dado este povo, esta nação e toda aquela terra a esse povo de Israel, e que o Deus de Israel havia destruído a terra do Egito, que havia lançado tantas pragas que não sobrou o Egito como nação poderosa, e que eles sabiam, e isso já se passavam 40 anos, e que abriu o mar vermelho e destruiu o exército egípcio. Eles sabiam disso. E a última grande notícia que eles sabiam, que agora o povo de Israel só tinha uma única coisa de separação entre eles e Israel: o Rio Jordão. O Rio Jordão era a única coisa que separava entre o povo de Israel e a terra de Jericó. E esse Rio Jordão, por que era a última coisa? Porque havia 2 grandes impérios, ou 2 grandes reis na terra antes de Jericó, além do Jordão, que eram os reis de Og e Bazã, reis grandes, reis poderosos, e que foram destruídos pelo exército de Israel. Quando Israel se acampa diante do Rio Jordão, tendo ele a última barreira transponível para entrar na terra prometida, a Bíblia diz que o coração deste povo caiu. Todo mundo sabia, há uma nação muito grande
e que eles vão exterminar todos os que estiverem no seu caminho, porque essa terra, o Deus dele, deu a eles. Raabe conhece essa história. O povo de Jericó sabia dessa história. E aqui começa a acontecer algo extraordinário para nós, porque o nome dessa mulher começa a entrar nas Sagradas Escrituras, porque o nome dessa mulher começa a ser mencionado, embora tenha um passado tão terrível, tão horrendo. A Bíblia diz claramente que quando Josué envia 2 espias e eles vão para a cidade, a Bíblia declara que essa mulher, ela percebe que esses 2 homens são do povo de Israel. São 2 homens estrangeiros, e ela do alto da muralha, ela conseguiu ver esse homem. Quando ela vê a vida desses homens, ela desce, porque ela tem uma intenção. Ela não quer se prostituir com esse homem, ela não quer fazer nada, ela quer uma coisa: eu quero salvar a minha vida e a da minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e tudo que pertence a eles. A Bíblia diz claramente que ela vai até o encontro destes homens e convida e convence eles a subirem e a ficarem na sua casa. Eles sobem e vão para a sua casa. Sendo uma casa de prostituição, era muito normal saber que qualquer homem estrangeiro podia subir e entrar na sua casa e ter um tempo de prazer. Só que aqui tem um detalhe: assim como ela sabia que esses homens eram estranhos e provavelmente era do povo de Israel, o povo também soube. Quando o povo soube e sabiam que eram espias, disseram para o rei, e o rei disse: manda trazer esses espias. Onde eles estão? Estão na casa de Raabe, a prostituta, no alto da muralha. Manda trazer. E então enviam os soldados até a casa de Raabe. Os espias estão lá. Só que ela faz o seguinte: coloca os espias no terraço, em cima da casa, no teto, onde ela está secando canas, e coloca as canas sobre os homens para que não descobrissem onde eles estavam. Quando os soldados chegam até lá e dizem assim mesmo: tira para fora os espias que entraram na tua casa, prostituta. E ela disse: na verdade vieram 2 homens, mas eu não sabia que eles eram os espias de Israel. Eles fizeram, eu fiz o trabalho aqui e mandei eles embora. Vão, porque eles estão nesse caminho, no caminho desse muro do portão. Se vocês se apressarem, vocês pegam. Enquanto ela escondeu eles lá em cima. Os homens, os soldados foram acreditando na sua palavra. Quando ela subiu no terraço, disse: eu salvei a vida de vocês, porque tudo aqui, todo mundo sabe que o Deus de vocês entregou essa cidade e todos os povos dessa região para a destruição. Eu quero que vocês façam uma aliança comigo, que vocês vão poupar a minha vida, a vida do meu pai, a da minha mãe, do meu irmão e da minha irmã, e de tudo que nós pertencemos. Vocês poupem a nossa vida, como eu estou poupando a vida de vocês. E então os espias disseram assim mesmo: está certo, se tu não declarares quem somos nós e onde nós estamos, nós faremos esse pacto contigo e pouparemos toda a tua casa, com uma condição: você vai atar um fio escarlate nessa janela, por onde Raabe desceria com eles, os faria descer, melhor dizendo. E mais, no dia em que nós avançarmos e destruirmos essa cidade, é certo que teu pai, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estejam dentro dessa casa, porque se qualquer um que morrer dentro desta casa, o sangue será sobre nós, mas qualquer um que estiver fora desta casa, o sangue será sobre eles. Nós não temos parte com isso. Então ela disse: está combinado, estamos acertados. E a Bíblia diz claramente que ela desceu eles do alto da montanha por uma janela, através de um cordão. Esse cordão desceu, eles esconderam e eles disseram: vão para os montes e fiquem lá 3 dias, até que todos os espias e os soldados os procurem e desistam da procura. Então vocês podem voltar para o lugar onde vocês vieram. E assim foi. Os espias ficaram 3 dias escondidos nos montes. Os soldados procuraram, não encontraram, voltaram. Então eles partiram de volta para o acampamento de Israel do outro lado do Jordão. Os dias se passam, Israel atravessa o rio Jordão, porque Deus abre o mar, abre o rio. Eles entram e a ordem de Josué foi essa. Começa a dizer: vocês destruam todos, não vai sobrar ninguém, mas não toquem na prostituta Raabe. Poupem ela. Vocês conhecem a história. A Bíblia declara que Deus deu uma ordem, e sabe qual foi a ordem?
que o povo deveria rodear a cidade uma vez a cada dia, durante 7 dias, mas no 7º dia eles teriam que rodear toda a cidade, as muralhas dela, durante 7 vezes. No final do 7º dia, das 7 voltas, eles deveriam gritar, mas gritar tão alto que as muralhas iam abaixo. Presta atenção, a casa de Raabe está na muralha, toda a muralha ruiu, e só a casa dela permaneceu de pé. A única parte da muralha que não caiu foi onde a casa de Raabe estava, confirmando que Deus estava protegendo essa mulher e que deu verdadeiramente o coração dela para uma crença absoluta num Deus vivo e verdadeiro que ela nunca tinha ouvido falar, até o dia em que as notícias a respeito do que Deus havia feito com Israel na terra do Egito e até de frente do Rio Jordão, isso levou ela a ter uma fé única no Deus vivo e verdadeiro, esquecendo de todo o seu nível de prostituição. Ela só queria saber de uma única coisa: eu preciso que a minha vida seja salva e de toda a minha família. O que eu quero dizer nessa noite, amados, é que este mundo é um mundo de prostituição. Muitas vezes caminhamos e nos embriagamos com a prostituição deste mundo, com os prazeres que há neste mundo, com as luxúrias que há neste mundo, com a vaidade que há neste mundo, e muitas vezes nós somos elevados e colocados numa posição tão alta que todo mundo nos vê, parece que a gente alcança um sucesso, mas a nossa vida está vazia, e quando chega perto da morte, a gente descobre que nós haveremos de nos tratar com Deus, devemos verdadeiramente prestar conta com Deus, e tudo que fizemos é vazio, é vã. Aqui começa a beleza dessa história, porque Deus, na sua infinita graça e misericórdia, transformou o coração dessa mulher. Só que a beleza não é só isso. Ela conseguiu acreditar, ela largou a sua prostituição, ela largou tudo. Ela conseguiu trazer a seu pai, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs para dentro da casa que ela servia de prostituição. Ela conseguiu dizer assim: meu pai, minha mãe, eu fiz um pacto com os homens que vieram aqui, eu guardei, e eles vão nos poupar. Venham para dentro, venham para minha casa, porque essa casa não é mais de prostituição, é uma casa de salvação. O fio escarlate é um símbolo do sangue de Cristo sobre aquela casa, sobre a vida de Raabe, sobre a vida daqueles que vão entrar na salvação e acreditar na promessa de Deus, de que Deus salvará a sua casa, que Deus salvará a sua família, que Deus, irmão, Deus não vai levar em consideração os nossos pecados do passado, desde que a gente acredite que Ele mudou a nossa vida. A Bíblia diz que então a casa foi salva. A muralha destruiu e eles mataram todos. Quando se matou todos, Josué disse assim mesmo: agora entrem na casa de Raabe, a prostituta, e tirem ela, o seu pai, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. E a Bíblia declara que então eles subiram, pegaram Raabe e abriram a porta. Raabe, pode vir, está tudo calmo, está tudo em paz. O dilúvio da destruição passou e vocês foram os únicos que sobraram. O que será de uma mulher prostituta no meio de um povo santo? Quanto olhar de julgamento sobre a vida dessa mulher, quanto olhar de julgamento sobre toda a família dela. Só que a Bíblia diz uma coisa maravilhosa. Sabe qual é uma coisa maravilhosa? Que ela se casa com Salmão. A gente não tem muita referência a respeito desse homem, mas a gente conhece o pai deste homem. A Bíblia diz a respeito do pai de Salmão, e o pai de Salmão é Naasson. E quem é Naasson? Naasson é um dos príncipes de Judá. Sabe o que é um príncipe de Judá? Quando Israel saiu da terra prometida, aliás, saiu da terra do Egito, e estava se direcionando, passou um ano no Monte Sinai, e pegou todo o tabernáculo, ajeitou toda a nação, organizou todo mundo, e Deus disse: agora vamos contar o censo sobre cada casa das tribos de Israel. Vou escolher 12 príncipes, um de cada tribo, e desses príncipes é Naasson. Naasson é levantado como o grande líder. Depois de Judá é ele, Judá, filho de Jacó, e esse Naasson é filho de Judá. Filho de Judá no sentido de que havia outros filhos que chegou até Naasson.
Só que o que é interessante é que quando Israel está indo para a terra prometida, ele é o grande líder. Embora Caleb fosse muito grande, não é ele, mesmo da tribo de Judá. Quem é grande é Naasson. O que acontece? A Bíblia diz que depois de 11 dias eles chegam na beira da terra prometida e Deus manda que 12 homens se levantem para espiar a terra, e eles espiam a terra durante 40 dias. Quando eles retornam, 10 deles acreditam que a terra é boa, mas é impossível de ser conquistada, e que os filhos deles seriam dados como pão para os homens. Apenas 2 homens, um da tribo de Judá, que é Caleb, e Josué, da tribo de Num, que resolvem verdadeiramente dizer: não, o Senhor vai nos dar. Por que eu estou contando essa história? Porque esse príncipe é um dos que cai nos 40 anos que Israel peregrina no deserto. Ele não conseguiu confiar no Senhor. Ele, sendo um príncipe, ele caiu na terra prometida. O filho dele, que é esse, chamado Salmão, é ele que vai se casar com a prostituta Raabe. Que loucura é essa? O que um filho de um príncipe vai casar com uma prostituta? É o que Deus ele faz nas nossas vidas, irmãos. Ele transforma nossas vidas antes toda errada, que aos olhos dos homens podem nos julgar, podem nos dizer que nunca iremos mudar. A nossa fé nos transforma em novos homens, em novas mulheres. E aqueles que têm essa mesma fé conseguem enxergar as pessoas não pelo que elas eram, mas pelo que Deus as fez. Por isso Salmão casa-se com Raabe, e ela gera Boaz, que será futuramente o tataravô de Davi. Esses são os registros de Raabe no Antigo Testamento. No Novo Testamento começa com genealogia. Nos outros registros são mais 3 ou mais 2 no Novo Testamento, e todas elas pontuam Raabe a prostituta. Mas sabe onde colocam ela? Dentro da lista dos heróis da fé, em Hebreus capítulo de número 11. Não importa quem nós somos, não importa o que fizemos, não importa é quando Deus nos encontrou e mudou a nossa vida, como Ele encontrou Zaqueu e mudou sua vida. Não importa se as pessoas vão dizer: ele era um ladrão, ele é o inimigo do povo. Não importa dizer se essa mulher era uma prostituta, tu vai casar com uma prostituta. Não, ela é uma filha virgem do rei. Porque a fé nos transforma em novos homens e novas mulheres, para a glória de Deus. O que eu quero mostrar nessa noite, amados, é que essa genealogia, esse peso de prostituição caiu sobre a vida do nosso Cristo, para revelar que essa humanidade de Cristo é uma humanidade perdida, corrupta, e se não fosse Deus, por sua infinita graça e misericórdia, esse mesmo Cristo não haveria de andar entre nós. Mas Ele protegeu a semente dessa prostituição, deste círculo vicioso de querer ganhar a vida só baseada nos nossos prazeres e nos nossos deleites, para viver uma vida de fé, de resignação e de dependência somente em Deus. Porque o que Raabe pode fazer no meio do povo de Israel? Quem vai olhar para Raabe? O que ela tem para dar? Quem é ela para ser introduzida no povo escolhido, na semente santa? Não tem nada, irmãos. É por pura graça e misericórdia que Deus colocou ela nessa genealogia, que fez dela do povo de Israel, que fez com ela uma aliança de pacto, e que fez comigo e com você também uma aliança. Quem somos nós? Olha o nosso passado. Eu citei o passado de uma moça que eu conheci. Mas você acha que eu sou tão diferente dela? Sou o mesmo pecador, o mesmo prostituto espiritual. Eu neguei Deus e me prostituí com este mundo, até que o dia o Cristo se revelou a nós. E quando Ele se revela, a gente larga este mundo, os prazeres que há neste mundo, para viver para Ele. E embora nós tenhamos tantas fraquezas e que os homens nos apontem,
esse Cristo está olhando o Espírito que habitou em nós e que habita em nós e que nos transforma dia após dia de glória em glória. Por isso, amados, essa genealogia é tão importante. A Bíblia diz uma coisa bem clara: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? A prostituição faz isso conosco, faz a gente ganhar tanta coisa, irmão. Prostituição significa o ato de se vender em troca de alguma coisa valiosa aos nossos olhos, mas a gente perde a nossa alma, perde a nossa essência, perde o nosso valor, e a gente nem entende quão valiosa é a nossa alma, que a Bíblia vai dizer que ainda que o homem tivesse o mundo inteiro, não era capaz de remir a alma do seu irmão. De quão grande e valiosa é essa alma. Por isso, o Cristo morreu por causa dessa alma que é extremamente valiosa. O sangue do imaculado, do perfeito, do incontaminado. Por isso, nessa noite, eu convido você a inclinar sua cabeça e a lembrar que não vale a pena se prostituir neste mundo para ganhar algumas coisas que aos olhos dos homens, que bom, que maravilha. Não se enganem, Deus conhece todas as coisas, e são muitos os que estão seguindo os deuses deste mundo, as riquezas, seja elas quais forem, e se prostituindo. Um dia o juízo de Deus chegará, e nesse dia eu espero que tu sejas como a Raabe, e que eu também tenha um coração de Raabe, encontre em Deus na cruz o juízo que era para mim e que Ele tomou para Ele, para que Ele me desse a vida dEle e que agora nós possamos desfrutar dela. Pai Santo, nós oramos diante do Senhor e reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. Este mundo joga muito com nossa vaidade, Senhor.